O Teacher Dom Teacher Dom. se apresenta para a galera, fala qual é a sua expertise, né, e sobre o que é a sua mentoria. Massa, eu sou Teacher Dom, então trabalho hoje com inglês, eu ajudo profissionais que querem destravar suas carreiras, querem se comunicar com confiança no trabalho. Esse é a primeira front. E eu também ajudo hoje professores de inglês que querem, né, ter um negócio parecido com o meu. Então tenho esses dois pontos hoje no meu negócio. Perfeito. Dom, quando você começou com o Guilherme, cara, a tua mentoria ela já estava estruturada ou ainda era só uma ideia que estava voando na cabeça? Cara, quando eu comecei com o Guilherme, eu era ainda um professor particular, né? Então eu só vendia a minha hora, basicamente, né? Então era uma coisa assim muito aquela coisa ainda muito artesanal, né? Tipo, dependia muito da minha hora, então era trocando realmente dinheiro. Então eu não tinha nada estruturado e nem sabia como estruturar ainda. Era bem num momento muito inicial. Perfeito. E quando foi em 2021, né? Você começou? Sim, 2021. Perfeito. E assim, você então não tinha nenhum faturamento com produtos digitais, era só vendendo a sua hora Só mesmo. as minhas aulas. Na época eu faturava uns 2, 3 mil com as aulas, trocando hora, né? Então, trabalhando uma média de 20, 30 horas semanais, né? E era bem difícil de fazer esses 2, 3 mil, né? Tipo, não Sim. era uma coisa tão simples, mas era o faturamento do momento. Né? Perfeito. E qual que era o teu maior desafio, cara? O que te fez assim tomar a decisão de qual problema você queria que o Guilherme te ajudasse a resolver? Cara, eu queria montar algo escalável, né? Porque ficou muito claro para mim que como professor de inglês eu não conseguiria chegar a um faturamento de 10 mil, por exemplo, sem trabalhar 40 horas na semana. Né? Então, tipo, e olhe lá, né? Para o que eu cobrava, acho que eu nem chegaria nisso. Então, era o ponto principal, que eu queria ter uma estrutura de grupo, uma estrutura que me permitisse escalar, que não dependesse 100% da minha hora, né? Que pudesse ser algo muito mais escalável. Foi o ponto principal para mim. Perfeito. E assim, qual que é, cara, o faturamento acumulado que você tem com o Guilherme nesses anos todos, né? E se você não se incomodar de falar, qual é a tua média de faturamento mensal hoje com as mentorias? Legal. Cara, desde que eu comecei, né, 2021 para cá, acumulado tá mais ou menos uns 650 mil, né? Ano passado a gente faturou 225 mil, né? Então foi muito massa, assim. Todo ano a gente sobe o faturamento, né? Isso é muito bom. E a minha média tá uma média de 25, 29, né? A gente tá nessa média de faturamento. Agora eu tô com a mentoria para teachers também, então é algo que tem me ajudado a alavancar também e a ajudar outras pessoas a terem o resultado que eu tenho. Né? Então, tem crescido bastante. Legal, perfeito. E, Dom, quanto tempo, cara, tu teve aquela sensação de, putz, tá pago? Quanto tempo demorou para retornar o investimento da mentoria? Cara, legal. Quando eu comecei em 2021, né, com o Guilherme, a gente fez ali um lançamento e foi questão de um mês. Assim, a gente fez um mês, lançamos e com os alunos que a gente fechou ali naquele primeiro mês já voltou o investimento. Então, tipo assim, um mês já tinha retornado todo o investimento da mentoria. Perfeito. O restante foi tudo lucro, né? Sim, coisa boa. Daí bastante lucro aí que Bastante, veio. Né? total. Legal. E assim, qual é o insight, Dom, que você considera que foi o mais importante que você teve com o Guilherme? Caramba, são vários, né? Então, vamos dizer, o mais importante. Cara, eu acredito que o mais importante é a base, foi o posicionamento, né? Eu não preciso atender todo mundo. Eu tinha um posicionamento que eu dava aula particular para quem quisesse. Dava aula para criança, para adolescente, para adulto, idoso. Everybody. Everybody. Então, tipo, quando a gente começou a criar um posicionamento mais específico, um posicionamento linha reta, aquela coisa de levar o cliente do ponto A ao ponto B com algo que era tangível para o aluno e tangível para mim, porque eu dava aula para todo tipo de aluno. Hoje eu dou aula para quem é profissional, para quem quer falar com clientes, para quem quer falar, né, no trabalho. Então, trouxe foi a base que construiu um negócio totalmente diferente. Sim. Então, para mim, sem essa base, eu não teria chegado nos outros pontos, né? De ter uma oferta escalável, de ter um funil de vendas, mas o posicionamento de focar em profissionais, de focar no inglês mais específico, de focar na mentoria, né? O Gui trouxe isso para mim também de, você tem hoje um bom resultado, você pode ajudar outras pessoas a se posicionarem também como teachers que resolvem problemas e não teachers genéricos, né? Então, foi bem nesse sentido. Sim, perfeito. E assim, qual foi o momento, cara, que tu percebeu assim que a tua vida mudou por conta das mentorias? Cara, acredito que
quando eu comecei a ter tempo. Tipo, eu lembro que eu dependia muito das minhas aulas, né? Então hoje eu tenho aulas em grupo. Então, antigamente para fazer, né, tipo 2.000 no mês, eu gastava 20, 30 horas semanais. Hoje eu dou 15 horas de aula para fazer 20, né? Então, tipo, eu acredito que quando eu comecei a ter mais tempo de, pô, eu dou 3 aulas no dia, dou 2 aulas no dia, e eu consigo ter tempo com a minha esposa, eu consigo almoçar com a minha esposa, eu consigo sair, né? Eu consigo ir para a igreja, né? Então, tranquilamente, sem que isso me impeça. Então, eu acredito que a maior mudança, sim, foi esse ponto do tempo, que eu valorizo muito, né? Tempo de qualidade. Então, recebendo bem, tendo, né, tempo para usufruir disso também, foi o ponto principal, que foi o que eu conquistei com a ideia da mentoria em grupo, né? De ter um programa escalável, de ter um programa que me permite realmente entregar bem para os meus alunos, para os meus mentorados, mas de uma forma que não me matasse. Né? Eu consigo entregar bem, porque eu não estou, né, trabalhando 40, 50 horas. Eu entrego muito bem, tenho um ótimo resultado com eles também. Perfeito. E a última pergunta, Dom, é o seguinte. Cara, qual conselho você daria para quem nesse momento está procurando um mentor para seguir? Cara, eu acredito que muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente consegue sozinho. Eu tive muitas vezes essa ideia de, cara, eu consigo fazer sozinho. Não, eu via o perfil do Guilherme, ele falava, você pode criar, pô, você já tem a ideia, você fala, pô, eu consigo fazer isso. E quando você tem um mentor, a ideia da mentoria, de ter um mentor, é de encurtar o caminho. Então talvez você realmente consiga fazer sozinho. Talvez eu realmente conseguiria fazer sozinho. Mas eu conseguiria fazer sozinho num espaço de tempo muito maior. Então, o Guilherme, ele conseguiu encurtar esse espaço de tempo. Talvez para eu sair de 2 para 25 mil, eu levaria muito, muito mais tempo. Mas com ele eu consegui, né, chegar num tempo menor. Então, eu acredito que quem está buscando uma mentoria, que está buscando, provavelmente tem esse pensamento, eu consigo fazer sozinho. E talvez você consiga, né? Talvez eu conseguiria também, mas tendo alguém que tem um processo validado, que tem resultado tangível, né, que a gente vê, que a gente está ali acompanhando junto. Então, eu estou com o Guilherme há 4 anos, né? Então, quando isso aqui ainda era mato, né? Exato. Então, hoje, né, a gente ter toda essa estrutura, todo esse acompanhamento, faz com que a gente chegue mais rápido com alguém que sabe o que está fazendo, né? E que você percebe e fala assim, cara, eu poderia ter feito sozinho, mas eu quero ir mais rápido. Então, essa velocidade, para mim, faz muito sentido para quem está buscando, certamente, né? Você quer ter esse resultado hoje ou daqui a, sei lá, 10 anos. Então, é bem sobre velocidade. Então, a mentoria, para mim, é sobre velocidade e é essa visão e conselho que eu dou também. Mas só para a gente fechar, você falou uma coisa engraçada assim de... Cara, era mato e tal, e agora a gente tá até aqui num palcozinho montado para dar uma entrevista. Tu imaginava que a mentoria dele ia chegar a uma coisa como essa, cara? Cara, totalmente não, né? Para o início que a gente estava ali, né, era uma coisa que você pensava, pô, é uma estrutura legal, né? Sim. Uma coisa que é legal a sua pergunta, que eu já percebia que o Guilherme é uma pessoa muito obstinada, né? Muito obcecada, né? Bem focado, bem estratégico também. Então, conforme eu fui vendo o resultado dele, eu falei assim, poxa, ele vai ter mais resultado, né? Eu olho e penso assim, poxa, que massa, né? O resultado que ele tem tido, esse crescimento, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Num evento presencial, da gente ter várias pessoas com vários resultados, várias vidas transformadas, né? Que é o mais importante, né? Para além do dinheiro, né? Mais famílias, né? Esse é o que eu penso como professor de inglês, né? Acho que eu não ensino apenas inglês, né? Eu ajudo famílias a melhorarem de vida, enfim. Então, eu acredito que o que ele já tinha ali, né, de objetivo foi só crescendo e se tornando, né? Isso aqui, na verdade, virou, como eu posso dizer, né? Virou realidade, né? Ficou tangível agora. Né? So, that's it. Thank you, man. Yeah, you got it.